Deixa eu mostrar rapidinho o que o Boulos falou lá no programa do Reinaldo Azevedo. Eu já volto e mostro também a fala dela. Vamos lá. Dificuldade que a esquerda historicamente teve, esse governo começou a enfrentar. Nós precisamos aprimorar? Precisamos, mas começou. A PEC da segurança pública trazendo responsabilidades. Porque o mais cômodo para o Lula era falar, deixa para os estados, a Constituição já prevê. Por que ele vai entrar nesse vespeiro? O presidente falou não. De fato, as forças policiais dos estados hoje são insuficientes para combater um crime mafioso nacionalizado e internacionalizado. Você precisa de uma articulação nacional para isso e federal, né? E isso significa o governo entrar em campo com alteração constitucional, que é a PEC. Então, o presidente Lula puxou para ele essa responsabilidade. Mais do que isso, talvez a operação mais bem-sucedida do último período contra o crime organizado, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, da Receita Federal, o GAECO aqui em São Paulo, tudo isso, essa operação, né, pegou o peixe grande, não o bagrinho. Pegou, não o cara que está lá no barraco, no Alemão. Pegou o cara que está na Faria Lima, na fintech, lavando dinheiro, lavando centenas de milhões do tráfico. O governo Lula começou a apontar um caminho desse enfrentamento com o crime organizado. Precisamos avançar mais. O Valfrido vai falar aqui, tem uma tese, e conversamos muito sobre isso, do caminho de construir uma autoridade antimáfia, do caminho de poder criar, inclusive, não só uma mudança de legislação, mas até uma mudança de configuração institucional no combate ao crime, para lidar com um crime que se tornou muito grande, muito maior do que a estrutura de segurança prevista na Constituição de 88 previa para poder lidar com ele. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer nesse momento, né? Quando o debate da segurança estoura, aparece os candidatos a Bukele, sim, esses... Claro. Cláudio Castro, Tarcísio, todos ali brigando para quem vai ser o Bukele brasileiro, né? Todos ali. Na fila dos corpos. Se comportando dessa forma. Na fila dos cadáveres. Mas eu acho que como o debate agora isso se tornou um debate público, façamos o debate de forma séria e responsável e façamos o debate para soluções efetivas de combate ao crime organizado em esfera federal. O que é mais curioso, isso não pode deixar de ser notado, é que todos esses que fazem política em cima de cadáver e de sangue, nenhum apoiou a PEC da segurança pública. Não, são contra, ativamente contra. O Cláudio Castro foi isso. Ele chegou lá e disse, o Rio está sozinho, né? Não tive ajuda. Bom, e depois quando o governo federal... E depois vão fazer convênio. Depois vão fazer convênio. Se convênio é necessário, se é necessária articulação, então é necessária a PEC. Isso, não, e como é que é? Eu pedi 3 blindados, não me deram lá nas outras vezes, mas blindado não é xícara de açúcar. Me dá um blindado aí. E aí, vou falar uma coisa, e te passo a bola, mas é rapidamente, porque é da minha profissão. Pode ser demoradamente. Obrigado. Mas tá um amor aí. Isso é brother, né? Brother. O filho já legitimou a fake news de que o Reinaldo tem 30 anos de idade. O negócio é o seguinte, porque mesmo na minha área, gostado de que... Sim, é um problema federal e você está lançando um livro a respeito junto com o Nico Gacki e temos de falar dele. Mas repararam que até outro dia não era um problema federal? Passou a ser um problema federal agora nesse governo do Lula? Porque não era um problema federal. Não, o senhor Sérgio Moro era ministro da Justiça e houve a liberação geral de armas pesadas no Brasil, acabaram com o rastreamento de armas no Brasil por decisão, por decretos do Jair Bolsonaro. E como o Moro, de qualquer modo, chegou lá como queridinho ainda da era da Lava Jato, ninguém disse que a multiplicação de CACs estava, na verdade, alimentando de armas o crime organizado. Claro. E não era um problema federal. Aí, com o Lula, passou a ser um problema federal. Aí se fazem as pesquisas e diz, como está a segurança no seu estado? Do Tarcísio? Porque o celular aqui em São Paulo, se eu não posso tirar o celular do bolso e não dá para tirar, mas isso não é o Lula. Isso é um problema da segurança pública de São Paulo. Lógico. É um problema da segurança pública do Rio, sei lá onde. E encerro, e fecho minha boca. Vão lá os governadores dar apoio ao Cláudio Castro, então vai o Jorginho Melo, Santa Catarina, a segurança do meu estado é maravilhosa, estou aqui para oferecer e tal. Vai o Caiado, em Goiás também é muito bom, é tudo muito bom, São Paulo, muito bom. Quer dizer, eles são ótimos porque eles são competentes. A segurança pública do Rio é uma merda porque a culpa é do Lula. Quer dizer, nem lógica faz, mas, claro, nós sabemos, o discurso acaba rolando. Agora, é um problema federal importante? Tem um tal de Valfrido que diz que é. Isso. O senhor, depois da sua posse, teve num evento do Esfera, coordenado pelo querido amigo João Camargo. E muita gente que esteve na oportunidade em que você discursou no evento do Esfera, os 2 ou 3 me ligaram e disseram, como o ministro Boulos falou bem, com propriedade,
as pessoas ali ficaram encantadas com o que ele disse, seduzidas pela sua maneira de pensar. E você mudou ou eles mudaram? Eu até ia fazer uma exclamação assim. Eu ia fazer uma exclamação. No Esfera? Não, tem que falar com todo mundo. Não, tem, claro. Meu Mas eu irmão, fiquei impressionado com os caras. sabe o que eu falei lá no Esfera? Me conta para os nossos espectadores. Vou dizer para todo mundo que está assistindo. Eu falei lá... Porque afinal de contas eu não estava no Esfera. Eu não tava, nem eu também. Você Eu fui que convidado. não é do Esfera, você que é fora da Esfera. Você que não é da Esfera. Você mudou ou eles mudaram? Veja, Você vê quando a gente brigava era muito menos divertido. eu tô exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar que eu estive quando decidi ir atuar junto com o Sem Teto há 25 anos atrás. Continua invadindo propriedade. Agora eu estou invadindo cérebros alheios. Que delícia. Não, mas veja, É um homem penetrante. o que eu falei lá no Esfera? Falei o seguinte, que, primeiro, o Brasil precisa de um projeto nacional. A elite brasileira que usa o discurso empoeirado do FMI dos anos 90, porque nem o FMI defende o padrão de austeridade que a Faria Lima defende hoje. Nem o FMI. Né? Não. O FMI vai olhar para a Faria Lima e falar: nossa, vocês estão neoliberais demais. Gente, isso já não deu certo. Calma. Ou seja, de que essa turma fica austeridade, austeridade, austeridade. Não, o governo não pode investir. Meus caros, o que nós estamos vivendo hoje, no mundo todo, até pelo que a gente falava aqui há pouco, da China ameaçando os Estados Unidos, é, no mundo inteiro, um retorno do papel do Estado na economia. Em vários sentidos. Até porque para concorrer na disputa de mercados com a China, como é que você vai concorrer na disputa de mercado com a China se as empresas chinesas têm subsídio estatal, se as empresas chinesas trabalham com um câmbio controlado e subvalorizado para permitir e estimular as exportações, se as empresas chinesas têm a possibilidade de uma prática de dumping nesse sentido na concorrência internacional, como é que você vai concorrer a empresa brasileira ou mesmo norte-americana no mercado de preço com os chineses se ali é austeridade, livre comércio, Estado mínimo? Não vai. Tanto é que o Estado norte-americano... Eu queria falar, não tem mais nada disso. Pois é, não existe. O Estado norte-americano está financiando uma cadeia produtiva de chips dentro dos Estados Unidos. O governo Biden. Começou e segue no Trump. Biden. Eles importaram uma empresa inteira de chips. Os Estados Unidos, né, estão adotando a proposta comunista de controle de entrada de capitais, né? Uma estratégia para impedir capital externo em setores considerados estratégicos. Não só os Estados Unidos. Essa é uma tendência mundial hoje. E a Faria Lima olhando para o seu umbigo e tratando o Brasil como uma plataforma especulativa de curto prazo. Foi isso que eu falei na Esfera. Eles gostaram. Poxa, fico impressionado. Feliz, mas foi isso que eu falei. Não tinha gente do mercado financeiro nesse Um monte de gente. É mesmo? Olha, Mas foram essas palavras, elas estão gravadas. aprendendo? Foi isso que eu falei na Esfera. Eu falei, olha, tem aqui uma questão, nós vamos divergir em muita coisa. Eu defendo o fim da escala 6x1, eu defendo trabalhador, eu defendo taxação de super rico nesse país. Não exagera também. Eu falei, taxação de jornalista PJ que ganha muito dinheiro por mês. Não. Então, ou seja, eu coloquei isso para eles, desses termos. Mas se vocês não tiverem um pingo de projeto nacional, como é que os Estados Unidos se tornou a maior economia capitalista do mundo? Foi com liberalismo? Toma vergonha na cara. Pegue o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos no Vale do Silício, todo financiado e bancado pelo Estado, toda a estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação do capitalismo norte-americano com dinheiro público, bancado pelo Estado norte-americano, e aqui não pode. Numa agenda conjunta, porque os fortões das Big Techs não estavam ali no dia da posse do Trump à toa. Lógico. O que eles estavam fazendo ali? Aliás, havia o Bill Gates, o nosso progressista da Big Tech. Caiu, né? Acabou de cair. Recentemente, na questão do aquecimento global. Ele estava procurando um jeito de aderir. Não encontrou nas coisas, aproveitou a questão do aquecimento global, dizendo, as esquerdas exageraram, não é bem isso mesmo. Tal. Caiu o último. Caiu o último. E, portanto, é uma política de Estado. Com as empresas. O modelo americano hoje está muito próximo do modelo chinês nesse sentido. De criar instrumento dos grandes. Reinaldo, sabe o que me deixa assim, perplexo? É ver o quanto
a elite de um país como o Brasil pensa pequeno e às vezes de forma rastejante. E aceita ser um sócio colonial da elite imperial norte-americana. Autorizada a explorar os outros países, enquanto a elite brasileira é autorizada a explorar seu O Monteiro próprio povo. Lobato, É isso. o Monteiro Lobato, que tinha muitos problemas, já Mas sabemos. foi isso que eu disse na Esfera. Então, reitero aqui, Eles gostaram. estou exatamente no mesmo lugar e fico muito feliz que eles tenham gostado. Espero que tenha São convencido masoquistas? alguém. Espero que tenha convencido. Mas o Monteiro Lobato, que tinha, sim, um problema aqui, outro lá, mas era um nacionalista, enfim, a campanha do petróleo indica, mas ele falava da elite brasileira, dizia assim, na sua casa de nacional não tem nem o trinco da porta. E é isso, É, essa é gente não tem nem o trinco da porta. Hoje, mudou. Vamos entender que virou uma chave? Vamos entender que no novo cenário geopolítico, as nações voltam a ter força, porque na globalização neoliberal acabou o Estado Nacional, não tem força, não serve mais para nada e tal. Elas voltam, é protecionismo. Isso não é uma loucura do Trump, um desvario. Não, isso é uma tendência mundial a partir da nova configuração da economia. E isso significa que os países têm que se preparar para isso com um projeto soberano. Mas o ministro falando, eu notei uma certa simpatia pelo Trump, pelo modelo Trump. Eu também. Não, vocês estão enganados. Totalmente enganados. Explica. Eu busquei só colocar o Trump no chão que ele pisa. Tá. Porque a visão mais cômoda que se possa ter é dizer, o Trump é um ponto totalmente fora da curva, ele vai passar. E aí as coisas vão voltar ao normal. Não, aquele mundo não volta mais ao normal. A mudança não é uma coisa particular do Trump, né? Agora, o Trump é a principal expressão da extrema-direita em nível internacional, né? Simpatia zero pelo Trump. Não, do ponto de vista dos valores, vamos lá, agora falando sério. Do ponto de vista dos valores, sem dúvida. Mas o que você está dizendo é que, do ponto de vista da gestão da economia, de como ele está vendo o mundo, o que ele está fazendo não é assim tão insano, porque ele está protegendo a sua indústria, ele está protegendo a sua economia, ele está protegendo, digamos, a sua cultura. Eu tenho um amigo que fala, está protegendo aqueles Estados Unidos do sonho americano, daquela classe média. E evitando uma conflagração com a China. E evitando uma conflagração. Reinaldo, Quer dizer, não é tão insano assim. não, é que eu acho que é o seguinte, a Porque gente... durante um tempo pareceu que era só loucura. É isso. Não é. E é Não, método. mas é Tem cálculo, método tem para método, ficar, tem é estratégia, cálculo, para tem chegar estratégia ao com começo, meio, Shakespeare, né? fim. Isso. E vamos lá, vamos olhar como a extrema-direita se constitui em sua base social e em seu discurso. Veja, pega a extrema-direita do norte global, a começar por Trump, mas isso poderia ser Orbán, podia ser a Giorgia Meloni na Itália, podia ser qualquer um deles. Que no dia em que falamos, você elogiou o Bolsonaro, junto com o Eduardo Bolsonaro. Tudo isso. Se a gente olhar a base da extrema-direita mundial, pegue o Trump. Foi a base inicial do Make America Great Again? Meio oeste norte-americano, Detroit, carcaça industrial, Zona trabalhadores do ferrugem, que perderam o emprego pela desindustrialização porque as indústrias foram para a China e que depositaram o seu ressentimento pela perda do emprego contra o mais fraco, que era o imigrante, que supostamente estaria roubando os empregos dele. Brancos que... Isso tudo. Que Então, digamos assim, foram Fortemente armados. os derrotados da globalização neoliberal. Essa parcela de trabalhadores e que sustentaram, de algum modo, a ascensão social da extrema-direita. Todo o discurso da extrema-direita é rodeado, em alguns casos de maneira efetiva, em outros de maneira farsesca, de um discurso nacionalista. Make America Great Again, India First. E anticapitalista. As teses iniciais do nazismo, muitos aspectos anticapitalista no sentido de assim, não estou valorizando o capitalismo nem desvalorizando. Apenas assim, acusa esses capitalistas, esses... jogava meio contra os financistas. Os financistas. E tal. Corporate America. Mas o Trump... Porra é essa? Mas o Trump governou para eles também. Não, claro. Não, imagina. Mais do que isso. Não. Os Estados Unidos entregaram os postos de trabalho dessas pessoas para a China, deliberadamente, para baratear o custo de mão de obra dos seus capitalistas. Isso é uma compreensão. Assim como reduz impostos de rico. Desse fenômeno, de onde vem? Aqui no Brasil, vamos dizer assim, a extrema-direita bolsonarista colonizada, ela repete o discurso, Brasil acima de tudo e tal, mas ela é absolutamente antinacional. Absolutamente antinacional. Né? Olha o que o Bananinha faz lá, olha o que o Tarcísio, o Tarcísio e o Zema, esses cidadãos deveriam se envergonhar. São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil, o que mais perdeu com o tarifaço. E o Tarcísio estava com o bonezinho elogiando o Trump.
Minas, Não houve um só governador da direita, que Privada chama de de extrema-direita, Chile. que tenha criticado Nenhum. o tarifaço. Nenhum. Zero. Zema. Minas Gerais é a maior produtora de minério de ferro, que é essencial na balança Paulo, exportadora do Carla. Brasil. Né? Vamos, gente. Zema defendeu quando o Trump elevou a tarifa do minério de ferro brasileiro lá para cima. Eu ouvo vozes. Então você veja, essa gente, eles só são vassalos. É isso que eles são. Mas o que eu quis dizer, mencionando o projeto do Trump, é que ele expressa o que o Biden de outra forma expressou, digamos, são métodos diferentes, estilos diferentes, mas para expressar uma política de Estado norte-americana, mesmo. que é chegar e dizer o seguinte: nós não podemos deixar a China nos ultrapassar. Isso pega na gente por quê? Porque eles sempre consideraram a América Latina como sua zona de influência quintal inquestionável. Hoje, o maior parceiro comercial de todos os países da América do Sul, praticamente, é a China. Então, o Brasil está nos BRICS. O BRICS está discutindo moeda alternativa ao dólar. A China lançou o renminbi digital, né, e a nova rota da seda, no sentido de que avança num caminho de uma alternativa na comercialização internacional, moeda que não seja o dólar. Alguém acha, olhando a história, que as disputas imperialistas provocaram guerras, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Vamos lembrar que o dólar só se torna moeda mundial na comercialização do petróleo e de outras commodities depois da Segunda Guerra, era a Libra até aí. Então, quando, num cenário como esse, alguém vai achar que os Estados Unidos vai olhar para isso e falar, paciência, perdemos. Então, gente, é isso que nós estamos vivendo. Então, se a gente aqui no Brasil não entender que já passou da hora de um projeto de desenvolvimento soberano, que nós precisamos, sim, ter recurso público para investimento num amplo projeto de soberania digital, de processamento e refino dos nossos recursos minerais aqui, de fortalecimento de cadeias produtivas e de suprimento para ter maior valor agregado aqui, com menos dependência dos fluxos internacionais, de pesquisa, desenvolvimento e inovação sustentada pelo Estado brasileiro, como é em qualquer país do mundo, quem sustenta a pesquisa é o poder público. Se a elite brasileira não tiver a capacidade de entender isso, aí meus caros, né, aí voltamos ao Monteiro Lobato, nem o trinco da porta. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!